Próxima vereadora inscrita, vereadora Gladys Frias. Uma parte quando puder, vereador. Eu já vou lhe ceder uma parte. Eu acho que aqui nós vamos ter que fazer uns desenhos, né? Eu quero que vocês analisem comigo o seguinte. Ninguém pediu para que a obra do risco não fosse feita dentro da lei. Mas vocês acham que se precisasse de licitação, a prefeitura poderia contratar a Codeca sem licitação? Eu já falei e vou repetir para quem não entendeu, para quem não entende, de que se a Codeca foi contratada, está sendo contratada para fazer a obra do risco, é porque essa obra tem dispensa de licitação. E que bom que vai ser a Codeca. Nós não estamos questionando Codeca. Vocês querem colocar palavras na nossa boca. Não há ninguém que fale mal da Codeca porque o trabalho é de excelência. O que nós estamos dizendo é que esse governo é incompetente, que poderia ter feito de outras formas. Eu não sei como é que podem passar pano. Estão enxergando ou estão cego? Isso é segura para mim, porque não é possível defender o indefensável. Teu a parte, vereador Bressan. Obrigado, vereadora Gladys. Olha, eu gostaria que aqui dentro, quando se fizesse a defesa da líder de governo, que agora a gente não tem mais vice-líder, acredito eu. Ou Xuxa, então tá. E aí, líder, eu gostaria que você fizesse a defesa, mas justamente no que os vereadores aqui propõem. Não adianta fazer só de uma parte. As grandes obras a gente sabe e cobra a questão que, no mínimo, vamos supor, a entrada do Planalto, largue lá uma raspadinha para quê? Para as pessoas não pegar aquele poeirão e para poder acessar o bairro. Agora eu vou falar das pequenas, que daí a senhora não discute com nós. É engraçado? Subprefeito de Galópolis. Eu não ia expor, vamos expor. Tá? Faz 3 dias que eu mandei para ele. Tentei ligar, ele não me atende. Mandei mensagem, ele não me responde. 3 dias. A comunidade está lá esperando. E aí, por que não me responde? O prefeito de Ló responde, ele não responde. Olha só, o chefe responde, o subordinado não responde. Aí a SEMA, eu fui lá diversas vezes, tem um pinheiro, acabou de chegar, vai cair em cima da casa do pessoal lá de São Paulo da Terceira Légua. Por que não corta? Não foram cortar, faz mais de semana. A entrada do Vila Lobos tem um eucalipto de mais de 20, 30 metros de altura. Dona Maria não dorme. Eu fui lá pessoalmente. Por favor, faça o corte. Não corto. A rua José Casal lá, a estrada José Casal na Nona Légua em São Luís. O pessoal não vai lá para patrolar, para a carreta não cair lá embaixo. Então, assim, ó, não é das grandes, é das pequenas que nós estamos pedindo e vocês não discutem as pequenas. Que tanto faz bem lá para a comunidade. Por que o subprefeito de Galópolis não me responde? Por que são assim? É isso. É difícil entenderem? Obrigado, vereador. Vereador Renato, seu à parte. Vereadora Gladys, eu queria voltar ao Planalto, né? O Planalto é o seguinte, tinha um projeto bom, que seria para resolver o problema de fato no Planalto. Essa administração chegou, passou um melzinho nos lábios de alguns colegas, né? E vamos trocar o projeto, fazer uma coisa mais fácil, dentro de 90 dias está pronto. Esses 90 dias já passou 3 anos e 9 meses, quase 3 anos e 6 meses. Então a gente não vai por tão fácil assim. Tinha um projeto feito. Bom, tem que ir no governo federal, bate no governo federal, bate no governo do estado, faz uma coisa definitiva. Então nem uma meia sola e nem nada. Hoje está só atrapalhando a região Planalto. O Planalto está difícil mesmo. Tinha um projeto ótimo. O vereador Rafael lembra bem. No final da administração, o projeto que tinha lá. A senhora também se lembra. Então, muito obrigado. Eu que agradeço. Uma parte, vereador. Não, é isso que eu não entendo, vereador Renato. Se nossos colegas que defendem tanto esse governo, se eles não entendem nada e só estão que nem papagaio, falando aqui aquilo que os outros dizem para eles falar, né? Porque não tem... eu já repeti, vou repetir de novo. A obra do Risso tem dispensa de licitação. Portanto, ela pode ser contratada por qualquer empresa. Graças a Deus vai ser a Codeca. Que bom. Mas não me venha com esse discurso de que não está respeitando a lei. Estão respeitando a lei, sim. Porque não precisa. Eu acho que esse governo conhece a expressão... eu conheço porque meu pai sempre falava isso, né?
estão mais perdidos do que cego em tiroteio. Essa é a expressão que define esse governo Adiló. Seu à parte, vereador... não vai dar tempo, né, Lucas? Então era isso, senhora presidente. Muito obrigada.